Olá pessoal, vamos continuar Fédon, parte 14, onde Sócrates vai fazer um discurso falando sobre o visível, sobre o invisível, para defender aquilo que ele tem dito para Sebes e para Símias e para as outras pessoas que estão ao redor dele nesse último dia de vida, que é que a alma é imortal. Então ele está agora nesse momento tentando defender, sim, temos uma alma e quando o corpo morre, essa alma continua. Então vamos lá. Continuando da onde eu parei. Vou voltar só esse pedacinho, né? Ora, nós podemos tocar essas coisas, vê-las e captá-las com outros sentidos. Ao invés das que são sempre as mesmas, não se podem captar por qualquer outro meio que não seja um ato de pensamento do espírito, pois as coisas desse gênero são invisíveis e estão fora do alcance da visita. Ele estava falando daquelas coisas que se alteram e daquelas que permanecem sempre as mesmas, como a essência, né? E o que dos sentidos, né? E agora ele vai continuar, vamos lá. É perfeitamente verdadeiro o que dizes, disse ele. Admites então, continuou Sócrates, que falemos de duas espécies de seres, uma visível, a outra invisível? Admito que sim, disse ele. E que o invisível é sempre o mesmo e o visível nunca? Admitamos também, respondeu. Diz-me agora, prosseguiu Sócrates, somos ou não compostos de um corpo e de uma alma? Sim, disse. E, segundo nós, a que espécie é o nosso corpo mais conforme e mais estreitamente aparentado? É claro para toda a gente, respondeu, que é a espécie visível. E a alma é visível ou invisível? Pelo menos para o homem, ela não é visível, Sócrates. Está bem, mas quando falamos do que é visível e do que não é, estamos a ter em conta a natureza humana. Julgas tu de que se trata de uma outra natureza? Não, trata-se da natureza humana. E a alma? Diremos que a vem ou que não a vem. Ninguém a vê. É, portanto, invisível? Sim. Por consequência, a alma é mais conforme à espécie invisível do que o corpo, e o corpo mais conforme à espécie visível? Necessariamente que sim, Sócrates. Não dizíamos nós antes também que a alma, ao servir-se do corpo para considerar qualquer objeto, seja pela vista, seja pelo ouvido, seja por qualquer outro sentido, pois examinar alguma coisa com um sentido é servir-se do corpo, é então atraída pelo corpo para aquilo que está em mudança? Não dizíamos que ela se extravia, se perturba, se deixa tomar de vertigem, como se estivesse embriagada pelo fato de estar em contato com coisas que se encontram nesse estado? Certamente. Mas, quando sozinha e por si mesma examina alguma coisa, aí ela volta-se para as coisas puras, eternas, imortais, imutáveis. E como se assemelha a elas, mantém-se sempre com elas, na medida em que se observa sozinha consigo mesma e não encontra obstáculo. Então, deixa de andar dispersa e, na relação com tais coisas, conserva-se sempre imutavelmente a mesma, por causa do seu contato com elas, naquele estado de alma a que damos o nome de pensamento. Falas perfeitamente e com toda a verdade, Sócrates, retorquiu Sebes. Agora, de acordo com o que afirmamos anteriormente e o que afirmamos neste momento, a qual das duas espécies te parece que a alma é mais semelhante e mais aparentada? Creio que nenhum homem, Sócrates, respondeu ele, por mais duro que seja de cabeça, poderá discordar conforme a tua argumentação de que a alma seja inteiramente semelhante ao que é sempre o mesmo e não aquilo que o não é. E o corpo? Assemelha-se mais a outra espécie. Considera a questão ainda desta maneira. Quando a alma e o corpo se encontram reunidos, a natureza prescreve a um que seja escravo
e obedeça, e a outra que mande e seja senhora. Sob esse aspecto, qual dos dois te parece assemelhar-se ao que é divino e ao que é mortal? Mas porventura não acreditarás que tudo o que é divino seja naturalmente feito para mandar e para dirigir, enquanto o que é mortal, ou seja, para obedecer e para ser escravo? Sim, acredito. Então, qual dos dois se assemelha à alma? É evidente, Sócrates, que a alma se assemelha ao que é divino e o corpo ao que é mortal. Examina agora, Cebes, continuou Sócrates, se de tudo o que dissemos não resulta que a alma se assemelha mais ao que é divino, imortal, inteligível, simples, indissolúvel, sempre o mesmo e sempre igual a si mesmo, enquanto o corpo se assemelha perfeitamente ao que é humano, mortal, não inteligível, multiforme, dissolúvel e nunca igual a si mesmo. Poderemos alegar alguma coisa contra estas razões e provar que não é assim? Não. Sendo então assim, não será natural que o corpo se dissolva rapidamente e que ao invés a alma seja absolutamente indissolúvel ou quase isso? É indiscutível. Ora, continuou ele, podes observar que, quando o homem morre, a sua parte visível, que é o corpo, o qual jaz num local visível e é chamado cadáver, embora naturalmente sujeito a dissolver-se, a desagregar-se e a evaporar-se, começa por não experimentar nada disso e permanece tal como está durante muito tempo, muitíssimo tempo mesmo. E, se esse homem morre com um corpo em bom estado e numa época do ano igualmente favorável, de fato, quando o corpo é descarnado e embalsamado, como fazem no Egito, conserva-se quase inteiro durante um tempo infinito. E mesmo putrefazendo-se algumas das suas partes, como os ossos, os tendões e tudo o que é do mesmo gênero, são todavia como que imortais. Não será verdade? Sim. Será então possível defender que a alma, partindo para um lugar nobre como ela, puro, invisível, onde reside aquele que é verdadeiramente o invisível, para junto de um Deus sábio e bom, para um lugar aonde, dentro de pouco, se o Deus aprouver, também a minha alma vai dirigir-se. Será possível, dizia eu, defender que a alma, provida de tais qualidades e de tal natureza, se dissipe à mercê dos ventos e pereça ao deixar o corpo, como afirmam a maior parte dos homens? Muito longe disso, Cebes e Símias. Eis sim o que acontece. Se a alma, ao deixar o corpo, é pura e não leva consigo nada do corpo, uma vez que durante a vida não manteve com ele qualquer comunicação voluntária, antes o evitou e se recolheu em si mesma num constante exercício, e a alma que assim se exercita não faz mais do que filosofar no verdadeiro sentido da palavra e treinar-se realmente para morrer com agrado, ou não crês que isto seja preparar-se para a morte? É exatamente assim. Vou parar por aqui, só para fazer esse comentário, né? Novamente aqui ele nos dizendo dessa necessidade de nos recolhermos em nós mesmos enquanto alma, mais ligada ao que é divino, ao que é imortal e, portanto, imperecível, ao invés de darmos prioridade ao corpo que é visível, mas que é muito ligado aos sentidos. E essa necessidade de fazer essa purificação enquanto vivente, né? Para que na hora que essa alma se libertar desse corpo físico, ela tenha um direcionamento de caminho mais natural, né, em busca daquilo ao qual ela passou durante toda a sua vida se dirigindo, para a qual, né, ela passou durante toda a sua vida se dirigindo, ao passo que se eu, enquanto um ser vivente, encarnada, no meu corpo, estou muito apegada a ele e a tudo que é da matéria,
no momento da morte, ele aqui dizendo, Sócrates, né, que vai ser mais difícil para essa alma se recolher em si mesma e fazer esse caminho, né, de encontro com o divino, esse lugar bom onde existe esse Deus sábio, né, onde tem toda essa questão, né, da imortalidade, da beleza, da justiça, né, os grandes atributos, né, essa simplicidade dessa alma que é imortal e ela é divina. Então continuamos mais um pouquinho amanhã. Recomendo que leiam novamente o livro. Esse é um livro para fechar, ficar pensando e buscando encontrar, né, se você acredita nisso, né, que você está lendo, que ele está dando uma argumentação bastante lógica, bastante coerente, e vale a pena a gente pensar, né, eu acredito nisso, né, mas o que é que eu identifico, né, como sendo do meu corpo, o que eu identifico como sendo a minha alma, se sim, se não, por quê, né, e aí fazer esse percurso individual e solitário de buscar essas respostas, que esse é o caminho realmente filosófico, né? Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.